Lado que eu aprendi lá atrás. Não é o quanto se ganha, e sim o quanto se gasta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aloncast, o podcast onde você vai conectar fé, negócios e gestão. E hoje nós temos aqui a alegria de receber um empresário com uma trajetória incrível de fé, superação e visão. E esse empresário, ele começou a trabalhar aos 12 anos de idade. E aos 16, ele abriu a primeira empresa. E ao longo desses 20 anos, ele criou a Activa, que é Activa, falei o nome, Activa, que é uma empresa de adiantamento de recebíveis, que hoje está entre as três principais empresas do Grupo Federal, um grupo com 70 empresas no Brasil. E também ajudou a estruturar vários negócios, sempre com a missão de crescer junto com as pessoas. Ô Sérgio, seja muito bem-vindo ao Aloncast. Muito bom ter você com a gente, viu? Muito obrigado. E antes de começarmos, o Sérgio vai falar aqui conosco, vou lembrar você que está nos assistindo de seguir a gente. Curte, compartilha, manda pra mãe, pro pai, pra avó, pra todo mundo, os amigos empresários, empreendedores que querem aí ter uma inspiração, uma conversa boa. Vem com a gente aqui que toda semana a gente vai soltar um vídeo novo com empresários com histórias muito legais para você. Tanto no YouTube quanto no Instagram, Aloncast. YouTube e Instagram. Segue a gente, vamos Vamos começar? Bora. Maravilha, então. Obrigado, Rafael. Obrigado, Thaís, pelo convite. Um prazer estar aqui. Espero que a expectativa seja cumprida aqui. Então... Será. O Sérgio, ele é muito gentil. Eu já conheço o Sérgio, a gente já fala a nossa idade aqui há quase 2 décadas. Porque, já faz um tempo já que eu conheço o Sérgio. Lá para 2008, 2012, eu acho. Não, tá uma década e pouco só. 2012 eu me conectei com a família do Sérgio, conheci ele. E desde então agarrei amor nele, na família, na história. E a gente tem caminhado junto, né? Então é um privilégio estar com você também aqui, Sérgio. Obrigado, prazer é viu? todo meu. Obrigado por tudo aí. Vamos seguir. Então vamos lá, Sérgio. Conta um pouco pra gente, porque você começou, que é uma das coisas que me surpreendeu na sua história, que você começou a trabalhar muito cedo. E você se tornou empreendedor aos 16 anos. Foi quando você começou, inclusive, você foi emancipado aos 16 anos para ter o seu CNPJ. E o que daquela época você carrega como base até hoje? Bom, na verdade, aos 16 anos eu montei meu primeiro negócio, né? Que na verdade era uma oficina onde eu instalava som de carro, reformava bancos de carro, né? Mas antes disso, né, para mim chegar nesse ponto dos 16 anos, montar um negócio, eu comecei a trabalhar aos 12, né? E isso veio em função da necessidade familiar realmente, né? Eu sou o filho do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. A minha mãe sempre trabalhou como doméstica. E meu pai sempre na construção civil. Então, era uma família com muita dificuldade do ponto de vista financeiro, né? E a necessidade fez com que a gente teve que começar cedo, né? E até uma coisa curiosa, né? É até um tanto quanto cômico, mas dos meus 12, 13, 14 anos, né? Eu juntei um dinheirinho, né? E eu ia vender velas em cemitério. Então você imagina qual que era a minha torcida, que tivesse alguém ali para que eu Mas pudesse... Mas pegou um mercado específico, né? Qual cemitério que não precisa, né, meu? E ali era uma coisa muito curiosa, né? E com certeza, com tudo isso, a gente vai aprendendo, né? E essa questão daquilo que se vendia, daquilo que se ganhava, né? Não era para mim. Na verdade, eu tinha que ir lá e ajudar meu pai e minha mãe, porque era a necessidade do lar de fato, né? Nunca faltou nada, né? A gente sempre teve aquilo que fosse necessário, mas bem o essencial, né? E com isso a gente foi aprendendo. Depois eu fui trabalhar numa oficina de um conhecido, né? E aí aos 16 eu tive a oportunidade de montar meu primeiro comércio, que ficava na Rua Vergueiro, no Ipiranga, né? Meu pai teve que me emancipar realmente. Inclusive já, né? Exato. Não podia abrir conta em banco, não podia ter CNPJ, né? E aí começou a história, né? E de lá para cá, na verdade, o que eu trago é uma educação financeira, né? Que isso vem dos meus pais. Pelo fato de repente, a gente ter uma escassez muito grande, fez com que a gente tivesse que economizar e aplicasse aquilo que tinha naquilo que era necessário. Alimentação, né? E, ao mesmo tempo, com isso, aprender a poupar um pouco também, porque a gente não sabia nunca o dia de amanhã.
Então essa é uma das histórias que eu trago aí até hoje, é realmente o saber poupar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É muito interessante isso, porque me chamou a atenção quando eu vi que você começou a empreender aos 16 anos, porque o meu primeiro insight de me tornar empreendedora foi aos 16 anos. Quando eu dou palestra para empreendedores, conto essa história, que a minha inspiração foi um pipoqueiro. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos e no local onde eu trabalhava não era um local muito salubre, não tinha uma boa gerência. E do outro lado da rua eu ficava vendo um pipoqueiro vendendo pipoca. Eu falava, nossa, eu acho que ele deve faturar por dia o que eu ganho em um mês. E também comecei a trabalhar pela necessidade da família também. E foi assim que eu comecei a empreender e fui empreender 6 anos depois. Então eu fiquei com aquilo na cabeça de não, eu quero ter o meu negócio, eu quero empreender e aos 22 anos eu abri minha primeira empresa. Então, você vê que a gente tem, às vezes, empreende por necessidade, que é uma coisa comum no Brasil, né? Mas que se torna aí uma visão de vida, né? Assim, você começou a empreender com 16 e foi e vem até hoje. Isso é muito legal. Exato, assim, depois desse comércio, obviamente, quando a gente inicia, a gente não tem experiência em nada, e acho que é o que a maioria dos empreendedores tem, é isso como uma premissa, infelizmente, é começar sem saber como fazer, né? E vai aprendendo naquilo que for acontecendo, né? Então, nesse período eu tive essa oficina, né? Não tive um insucesso, mas também não era algo que rendia o suficiente. Aí depois eu fechei, aí fui montando outras coisas, né? Que, sei lá, acho que entrou na veia essa questão do empreendedorismo, né? E ao longo do tempo eu fui montando outros comércios. Eu montei perfumaria, tive pastelaria, tive loja de carro, né? E tudo isso eu acho que foi me preparando, na verdade, para aquilo que eu faço hoje, que é com a Activa que você comentou, né? Uhum. É um negócio um pouco maior, né? Hoje já há 20 anos nele, mas eu creio que tudo aquilo que eu vivi lá atrás com esses comércios me preparou para os dias de hoje. E continuo sendo preparado porque não é fácil empreender no Brasil, infelizmente não é para qualquer um. Ô Exatamente. Sérgio, você vem de uma família simples, né, como você falou, que teve que lidar com essa escassez. Como que isso lidou, assim, como é que você moldou a sua forma de olhar dinheiro e olhar planejamento? Né, isso fez com que você tivesse, isso te expandiu ou te retraiu? Como é que você lida hoje com dinheiro e com planejamento oriundo dessa história? Que muito conecta muito com a minha também, né? Também vim de uma história, uma família muito simples, né? E eu falo que hoje toda a construção de riqueza e de valores que eu carrego foi graças a isso, né? E são patamares que hoje são diferentes, né? O acesso, a conexão, é tudo muito diferente hoje, né? É, eu acho que o princípio está naquele ditado que eu aprendi lá atrás. Não é o quanto se ganha, e sim o quanto se gasta, né? Então eu tenho essa premissa até hoje, aonde eu tenho até um pouco de dificuldade de gastar até hoje. Hoje talvez eu possa um pouco mais, mas ainda assim eu me vejo muitas vezes poupando, né? Que foi algo que eu aprendi lá atrás, né? Isso me trouxe até aqui. Porque aquilo que nós falamos aqui empreender no Brasil é uma coisa maluca, né? Então, realmente, as empresas com folga de caixa, poucas têm, Uhum. né? E eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então, se eu ganhasse 100, né? Eu tinha que ter, no mínimo, 10 no caixa aí de reserva para uma necessidade futura. Isso eu fui implantando ao longo do tempo e funcionou muito bem. Então, a premissa para mim é economizar. Economizar e ter o pé no chão, né? Acho que todo negócio ele tem que ter resultado, ele tem que ter lucro, né? Então, saber formar preço, saber aonde vai colocar o valor, onde vai investir, eu acho que é fundamental para qualquer um. É passo a passo. Eu falo sempre, a sua história se conecta com histórias muito parecidas de outros clientes meus. E eu falo que somente quem cavou o poço dá valor à gota d'água. Quem cavou o poço ali, e aí tira a água do poço, vai levar no baldinho, vai com cuidado. Quem não cavou não faz ideia do Perfeito. trabalho que dá para construir. Então, essa é uma das mentalidades de sucesso e de prosperidade que eu vejo em muitos clientes, e até relato, coloco no livro também, né? Que a gente tem, eu coloco essa reflexão, né? De você estar sempre fazendo, construindo, mas sempre andando um degrau abaixo. Isso faz muita diferença para todo o negócio. Esse degrau abaixo que você falou realmente é importante. Eu aprendi, inclusive, também com você aí, com relação ao livro, que realmente marcou não só a mim, como a minha equipe, que depois a gente fala um pouco disso também. Ah, legal, uma história boa essa daí. Boa, boa. Legal, vamos falar um pouquinho sobre a construção da Activa. Você fundou a Activa em 2012 e hoje ela é uma empresa que se destaca entre as melhores do grupo que ela faz parte. Quais foram os diferenciais de gestão
que fizeram a Activa se diferenciar? Na verdade, a Se Activa eu destacar? fundei em 2005, tá? Sim, em 2005. Em 2002 foi a FEDIC Activa. Exatamente. Foi em Então, eu 2005. tive uma oportunidade, um convite para fazer parte desse grupo de empresas que é o Grupo Federal, né? Curiosamente, eu não tinha nenhum tipo de experiência, não tinha nada de experiência no segmento. Eu tinha aquela bagagem dos comércios que eu falei, mas que não tinha nada a ver com o que eu ia fazer da Factory, né? Mas essa oportunidade me foi dada, né? E eu corri atrás, né? Estava até conversando com o Rafa um pouco antes. Eu acho que o conhecimento ele é fundamental e é necessário, mas a força de vontade e o correr atrás ele nos leva a lugares que a gente nem imagina. Então, quando eu montei a empresa em 2005, realmente eu não conhecia nada do segmento, né? Que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu consegui aprender os detalhes do negócio, né? Então, da prospecção, da gestão, né? Da análise de crédito. Então, eu fui aprendendo meio na raça, totalmente na raça, com alguns amparos, Uhum. obviamente, mas tomando muita pancada também. Que é um mercado bem desafiador, né? Exato. Então, com isso, faz com que a gente aprenda ou aprenda, né? E graças a Deus aí a gente conseguiu, né, ao longo desses anos, os primeiros, diria, 5 anos foram muito difíceis, muito difíceis. Tanto é que até então eu não tinha uma especialização nem escolar, vamos dizer assim. Eu tinha um segundo grau completo e em 2011 eu comecei a fazer uma faculdade de gestão, né, justamente pela necessidade de ter a factory, né? Então isso fez com que melhorasse muito na questão contábil e tal. E em 2012, né, nós montamos o FIDIC, FIDIC quer dizer Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, que ele tem o mesmo fundamento de uma factory, que é antecipar o recebível, no entanto, numa carga tributária mais leve do que o factory, que é o lucro real, né? Então, de lá para cá, a gente vem galgando, né, passo a passo, ano a ano, e tem tido ótimos frutos, graças a Deus, mas com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação. Mas o que foi que você acha que foi de diferencial para fazer a Activa se destacar para ser entre as 3 melhores do grupo? O diferencial de gestão, Eu diria na gestão que do negócio. a gestão acho que foi realmente o conhecimento que eu adquiri. O Conhecimento. conhecimento e as aplicações de fato, né? É um mercado muito desafiador, né? O conceder crédito hoje sempre foi, eu acho que cada vez pior, né? Mas pelo fato de eu ter começado lá atrás, em 2005, com o factoring, então eu atendia pequenos comércios, pequenas indústrias. Isso me deu um ganho muito grande de conhecimento com relação a isso. Então, hoje eu consigo selecionar um pouco melhor quem são os meus clientes, né? Consigo entrar na realidade deles para poder auxiliá-los também, porque é o meu papel, né? É um propósito nosso, é realmente oferecer uma ferramenta que proporcione ao empresário um fluxo de caixa melhor, mais elástico, né? Com maior tranquilidade, para que ele possa fazer o que ele precisa fazer, que é vender e produzir, né? Então, eu estou nessa ponta. Então, eu creio que esse seja um dos principais motivos pelo qual a Activa tem esse sucesso hoje, graças a Deus. E graças a Deus, principalmente, né? Eu não tenho dúvida que ele Deus nos estava trouxe até presente. aqui e a gente está nesse negócio, inclusive, né? Para honrá-lo. Então, esse é um, é um propósito pessoal meu e da Fabi, que é minha esposa, né? Uma mulher, aliás, de oração, né? Então, a força da Activa hoje está no trabalho que a gente faz e o joelho no chão também, pedindo para que Deus continue nos levando aonde Ele quiser. A gente vê aí que são 20 anos de história e você disse que se destaca foi o conhecimento, buscar conhecimento. E a gente vê hoje, a gente vê as principais empresas os principais motivos que as empresas fecham, uma delas é a falta de conhecimento em gestão. Então, aqui você tem uma história de 20 anos de negócio, fala, olha, diferencial para mim de tudo que você já vivenciou em 20 anos foi buscar conhecimento, aplicar conhecimento, e isso fez com que a sua empresa se destacasse e tá aí construindo uma história, justamente porque você às vezes eu até chamo isso até de uma certa humildade em buscar, né, conhecimento. Eu vejo empresas com 20, 30 anos ainda buscando conhecimento, né? Acha assim, eu já tenho. Já vi empresários falar, eu tenho 30 anos de negócio, eu faço do meu jeito. Mas já vi empresas assim, de 30 anos morrerem. Assim como vejo gente, assim como você, que vem buscando conhecimento constante, aplicando e com isso solidificando um negócio. Esse é um diferencial da gente também na empresa, como a gente atua justamente com clientes que têm a dificuldade ou a necessidade do capital de giro, a gente enxerga muitos clientes da gente com a dificuldade realmente da gestão.
Então, fora a antecipação do recebível, a gente tenta proporcionar uma consultoria, né? Não é algo ligado diretamente ao meu trabalho, mas eu tento entender, tá? E quando eu falo eu tento entender, porque eu conheço cada um dos meus clientes. Então, eu vou nas empresas, entendo o processo, até porque eu tenho que adquirir um recebível saudável, Sim. né? Até para a segurança do próprio capital que você É. está investindo. Exato. Então, eu tenho que conhecer um pouco do negócio dos meus clientes. E eu vejo muitas vezes isso que você acabou de falar, tá? São empresas que realmente, empresas que começaram de um jeito há 30 anos atrás e não modificaram a forma de fazer, né? Isso realmente é uma coisa que, que faz com que muitas empresas realmente vão ao fracasso. Tem que se adaptar, né? Infelizmente, exatamente. E a gente vive no universo, quando eu pegar dados da Ambima, são hoje no Brasil 31 mil fundos de investimento, dos quais 3 mil são FDICs. E é um universo de praticamente 635 bilhões de reais. E aí, uma pergunta, antes da pergunta, até para explicar para você que está nos assistindo, né, falando de FDIC, o que é a FDIC? Um fundo de investimento em direito creditório. Como o Sérgio bem explicou aqui, é uma antecipação de recebíveis. Para ficar bem mais claro que explicar, vamos supor que você tem um negócio, um comércio, e você vende a prazo. Só que você está sem fluxo de caixa naquele momento. Então você procura, ao invés de você procurar um banco, você pode procurar também uma FDIC. E essa FDIC pode antecipar esse recebimento. Então você que é empreendedor, lá que é empresário, que vende a prazo, paga 60, 90, 120, puxa, agora o que eu faço? Eu tenho um papel na mão, mas eu preciso comprar material para poder produzir, eu preciso pagar os fornecedores para eu conseguir colocar matéria-prima aqui dentro da empresa. Né? As FDICs são essa engrenagem, essa graxa na economia, né, Sérgio? E você sabe que é bem interessante porque é algo comum já hoje, mas muitos ainda não conhecem, né? Então, o fato de você pegar um recebível seu, né, de curto prazo, 30, 60 dias, 90 dias, você antecipar, né? Você antecipa aquilo que já é seu. Uhum. Então, isso faz com que você não crie dívida. Sim. Né? E muitas às vezes vão atrás de empréstimos tal, e não se atentam que tem algo na mão que possa contribuir para esse fluxo de caixa. Se torna até um parceiro de negócios, né? E a gente no Brasil tem muita cultura de banco. Acho que só o banco vai resolver. E muitas vezes a gente tem outras soluções, né? O propósito, inclusive, né, do podcast é trazer também essas inspirações e promover aos empresários soluções, né? Hoje, qualquer empreendedor, qualquer empresário pode tomar crédito com vocês. Como é que funciona, Sérgio? Não tenha dúvida, assim, o princípio do meu cliente ele tem que ter faturamento. Ele tendo faturamento a prazo, a gente avalia a qualidade de cada recebível e traz isso para o presente, formando capital de giro imediato para ele, né? Uma outra coisa que é bastante importante, essa operação de FDIC hoje, ela não tem IOF, né? Então, todos os bancos têm IOF, no caso de empréstimo ou da própria Que antecipação. até encarece mais o crédito. Exatamente. Então, assim, sempre houve aquela questão de dizer que o banco é mais barato, né? Talvez em algum momento sim. Mas hoje, até pelo tamanho que você falou que os FDICs se transformaram, isso acabou, tá? Uhum. Eu tenho clientes que preferem muito mais trabalhar com a gente do que com o banco. Até porque a gente tem um trabalho mais próximo, né? A gente não é alguém que está linkado muito a um sistema. A gente entende a necessidade de cada cliente, né? E com isso a gente consegue aí adaptar o negócio para que isso seja bastante favorável a ele e a nós também. E sabe que, olhando para esse mercado, a gente está vendo os fundos de FDIC, assim, crescer muito no Brasil. Ainda mais agora com uma taxa de juros tão alta como a gente está vendo, o crédito mais estrangulado no mercado tradicional nos bancos. Quais são, assim, as oportunidades e riscos que você olha, Sérgio, como empresário? E também, né, eu tenho aqui na empresa, a gente investe em fundos de FDIC também, aqui na Alon. Quais são também as oportunidades e os riscos que esses fundos oferecem? Olha, está muito linkado à gestão de cada um deles, né? Quem é que está gerindo esses recebíveis, né? No nosso caso específico, o FDIC ativo é um FDIC fechado, né? Onde a gente não capta dinheiro de fora. A gente usa o recurso somente dos investidores, então o risco está linkado muito àquilo que eu adquiri de recebível. Por isso a importância de eu conhecer os clientes, né, e saber qual é a atividade de cada um deles. Nos fundos maiores, que de repente captam dinheiro de fora, obviamente tem os rates aí que são apresentados que são Agência de obrigatórios classificação. pela CVM Uhum. e tal, então é um indicador. Mas os riscos são variados, assim como nos bancos também, nos diversos fundos aí de investimentos. Sabe que aqui na Alon, o grande trabalho que a gente faz é justamente fazer essa curadoria, né? Como eu falei, no universo de mais de 30 mil fundos e 3 mil de FDICs, um monte de gente bate a porta.
né? Entendendo que a gente tem clientes, investidores. Então, nosso trabalho é fazer sempre essa curadoria e entender, assim, qual que... Não é só entregar resultado, não é só rendimento que a gente olha na hora de escolher. Eu olho muito a transparência do fundo, abro ele a carteira para olhar realmente o que está dentro dele, quais são os títulos, porque isso é aberto publicamente, não sei se todo mundo sabe, mas você pode entrar no site da CVM, você consegue olhar o que tem dentro do seu fundo de investimento. E, principalmente, tem que estar alinhado com o propósito do cliente. Perfeito. Porque a gente entende que um fundo de crédito, ele tem riscos de crédito. São riscos maiores do que títulos conservadores, de fundos do governo, por exemplo. E aquilo, quem quer ganhar mais vai ter que correr mais risco, né? Vai ter que correr Pode dar mais risco. certo ou pode dar errado, né? E aí é o mercado. Exatamente. Sérgio, a gente vai um pouquinho mais a fundo aí na gestão da Activa. Você, pelo que a gente sabe da sua história aqui, conversando sobre a sua história, você aposta mais em contratar pessoas mais pelo caráter dela do que pelo currículo dela, né? E como é que essa visão te ajudou no crescimento da empresa? Essa questão do caráter é um C do crédito, né? Que é muito difícil avaliar, Ser do né? crédito é bom. Mas isso também se aplica nas pessoas, né? Então, assim, eu, particularmente, diante da minha história, eu era um improvável. Muito pouco provavelmente eu estaria onde eu estivesse se alguém olhasse para o meu currículo, olhasse para aquilo que o papel diria. Então, eu tive alguém que em algum momento apostou em mim, né? Correu risco, porque como eu não tinha conhecimento, poderia perder também, e acabou dando muito certo. Então, isso é algo que eu implanto hoje. Então, muitas vezes eu pego um currículo muito bom, e às vezes um que não tem nenhuma qualidade muito elevada ali, mas eu prefiro pegar aquela pessoa diante de uma conversa, diante do desafio que ela tem de vida até, né? Porque hoje na Activa eu tenho pessoas que têm de 25 a 40 anos, então é uma faixa aí de pessoas, principalmente as mais jovens, que quer coisas muito imediatas, né? E a gente tentou ao longo desses anos todo auxiliar naquilo que fosse desafiador para a pessoa e para nós também. Então, por exemplo, você pega alguém sem informação alguma, né? Muitas vezes mãe solteira, né? Que tem uma necessidade grande de poder sustentar o filho, de repente não tem muito apoio, são pessoas que a gente aposta, né? Porque a gente sabe que, primeiro, tem uma responsabilidade por trás e vai encarar os desafios necessários. Então, já passou muita gente boa na Activa. Gente, de repente, que não tinha... Gente de primeiro emprego, que se formou com o auxílio da Activa fazendo faculdade, ficaram um período, foram embora, estão em mercado, estão muito bem, né? E algumas que permanecem até hoje. Então, mais uma das qualidades aí que faz com que a Activa seja quem ela é hoje é a nossa equipe, não tenho dúvida alguma. E ali existe um cuidado mútuo. Como assim, a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam também da gente, do nosso negócio. Então, isso pra gente é fundamental, a gente não abre mão. Eu posso falar, porque eu presenciei isso de fato. Eu vejo o Sérgio e a Fabi, né, como verdadeiros discipuladores dos seus colaboradores, né? E eu tive a oportunidade o Sérgio me contratou para fazer um treinamento para a empresa, dar aula de matemática financeira, de HP12C. E foi muito interessante, e para mim foi muito impactante, inclusive, porque é um ambiente muito gostoso. A gente começou com uma oração, né, e comida também, que é sempre muito bom, né? E nessas conversas a gente pôde compartilhar, e o Sérgio, ele compartilha a história, o Sérgio e a Fabi. Eles compartilham muito a história deles, dos desafios, da luta e da conquista, né? E, Sérgio, você me permite compartilhar o que você fez no final do Fica à do vontade, curso? à vontade. A gente, no término do curso, né, eu me emocionei porque a galera se engajou muito. E para quem muitas vezes não tem uma familiaridade com matemática financeira, a HP em si é desafiador. Até para quem, né, tá acostumado com o mercado financeiro, a galera já te Não, mas você corre pulou uma dela. etapa do treinamento. Ah. Você deu um curso de HP12C e você palestrou sobre o seu livro, De Transforme fato. Sua Vida Financeira. Foi. Então, o que o pessoal teve? Uma base financeira, matemática, vamos dizer assim, que é aquilo que eles Teórica. precisam aplicar, na verdade, no trabalho também, que como a gente trabalha com finanças, tem que conhecer um pouco. E depois o Rafael falou sobre a questão da vida financeira. Então, ele explicou ali as reservas... De emergência, as fases tal. da vida. Exato. Né? E aí você pode dar continuidade. E aí é interessante que no final, no dia que nós concluímos o treinamento, o Sérgio fez uma coisa muito inusitada, que foi muito bonito. Ele deu um bônus para os colaboradores, para todo mundo. Né? E nesse bônus,
que ele falou assim, olha, vocês é de vocês, você pode usar como você quiser, mas se você quiser manter esse recurso aqui na empresa, eu vou pagar, ele pagava assim, tipo, 2 ou 3 vezes mais do que o mercado tá pagando. Aí eu falei, seu Sérgio, eu não posso entrar nesse fundo também não, porque... Eu lembrei, você contou isso, a gente achou incrível isso. Falei, amor, olha que experiência incrível que o Sérgio fez, né? E isso eu achei muito legal, porque eu via... E aí depois eu voltei a falar com o pessoal, quando eu visito o Sérgio lá, né? E eu via, assim, a empolgação. Então, não é só você dar o dinheiro em bônus, que é ótimo também, mas trazer todo esse conceito, essa educação, né? Informar as pessoas e mostrar para elas o caminho. Olha, se deixar... E aí o Sérgio Paloso, ele fazia a conta. Se tá investindo hoje com a gente tanto. Mas se você manter esse recurso investido, daqui tanto tempo vai ter tanto. E vai ter tanto. E mostrou que, como Einstein fala, né? Que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. E de fato ele é. Então, assim, você vai... Como ele é exponencial o crescimento da reserva financeira para você realizar seus sonhos. Esse é o grande objetivo do dinheiro, né? É proporcionar a realização de conforto e de sonhos. E isso faz mais ou menos um ano e pouco. Foi. A grande maioria tem esse valor investido e colocaram um pouco mais ainda. Olha aí. Né? Olha, Então, que quer legal. dizer, foi algo que funcionou muito bem, que até então eu via dificuldade. Teve dificuldade, poxa, estou usando cartão de crédito, não consigo acabar de pagar. Então, muitas vezes a gente pegava para tentar ajudar a liquidar aquilo, mas era algo que não resolvia, porque a pessoa não tinha a base da educação financeira. Agora tem. Né? Uhum. Então, obviamente, um se diferencia do outro, mas a maioria tem lá o recurso guardadinho, aplicado, ou seja, né, garantindo um futuro melhor Cada um para na eles, sua para os fase, no filhos. seu Né? momento de vida. Mas é importante, achei legal essa questão de ser uma empresa redentora, no sentido de discipular as pessoas, né? De trabalhar, mas também querer o sucesso do colaborador e mostrar o caminho para ele. Né? Não é só assim, ó, tá aqui o peixe, ó. Vou te dar o peixe, mas eu vou te ensinar também que se Uhum. você mantê-lo aqui no aquário, vão ter outros peixinhos e mostrar o caminho que vocês percorreram para que vocês, onde vocês estão hoje, teve um começo. Então, mostrar esse passo a passo é bem legal. Parabéns, Sérgio. É interessante que vai na contramão do que se fala muito em gestão, que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Você foi ao contrário, pela história da pessoa, os objetivos, a história de vida dela. Já contratei pessoas assim. E uma vez eu lembro que eu contratei uma pessoa e o meu sócio, eu falei, olha, vou te falar a verdade, o currículo dessa pessoa não é dos melhores. Mas algo me diz que a gente tem que contratar ele pela história que ele tinha contado. E foi uma pessoa que surpreendeu. Então, eu hoje vejo na história, assim, das pessoas que eu já contratei, eu tenho esse funcionário que está no Google, eu tenho pessoas, assim, que têm boas histórias porque eu utilizei mais o comportamental do que o que estava escrito no currículo. Até porque escrever no currículo e realmente ter estudado ou ter aproveitado aquele conteúdo, às vezes está assim, que fez a faculdade, o curso, mas não internalizou aquilo. O que vai valer no dia a dia é o comportamento. E você já pega isso na porta de entrada do colaborador. Isso é bem legal. E essa sensibilidade de quem contrata é um feeling. A gente não consegue ensinar isso. É uma coisa que você vai Exatamente. adquirindo com o tempo, né? Nem sempre dá certo, Uhum. né? Mas esse feeling é fundamental dos negócios em qualquer área. Inclusive no C do crédito que eu comentei, né? Como é que você avalia, como é que você mede o caráter de alguém que você não Não conhece, conhece. né? Então tem tudo isso. Então, de repente, nas conversas, né? Com o dia a dia. Então a gente vai ganhando esse feeling que é fundamental para a vida da gente. E o importante é que se o feeling da gente falhar, que pode ser que falhe, demite rápido também, Exato, né? Aquela coisa do erra rápido, demite rápido, exato. conserta rápido também. É Né? isso, é isso. Eu já entrevistei muita gente também na questão de gestão do banco, principalmente. E uma das questões que eu mais, assim, observo quando eu vou contratar alguém, eu lembro quando eu era criança, eu ia pescar muito com meu pai. Né? E aí a gente pescava e muitas vezes não pegava nada e a gente ia comprar peixe, né? Porque você não vai voltar de mão vazia. Tem que comprar peixe. Mas dizia que pescava ou não? Aí a resenha é Só outra tinha que resenha. apagar o carimbo, Tem né? que Do peixe, o isso. carimbo roxo ali, né? Carimbo roxo. E assim, e como é que você compra peixe? Você vai numa peixaria, você compra peixe pelo olho. Tem que estar com o olho brilhando. Se o olho não estiver muito bom, o olho do peixe é o que determina se ele está fresco ou não. E assim também eu vejo, tanto para contratar pessoas, ou até para conceder crédito, para ter um cliente, o que você olha? É no olho. Se o olhar da pessoa ali tá vívido, tá ávido para poder realmente construir algo, uma história,
meu, tá comigo, velho. Eu vou crescer junto, vamos. Agora, assim, tem gente que é apática, que não vai, isso aqui você não tem que fazer, né, Sérgio? Exato. Aí não desenrola, né, mano? É isso mesmo. Empreender no Brasil não é fácil. Agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios da Activa, desafio de negócio, sua visão de empresário e futuro, né, como empreendedor. Porque empreender no Brasil não é fácil, você mesmo falou, tem a questão tributária, as burocracias, a instabilidade, a gente passou por situações, teve há 5 anos atrás aí, né, o que a gente passou com a pandemia foi um grande desafio, infelizmente eu perdi muitos clientes do meu negócio e clientes que realmente fecharam as portas, não só deixaram de prestar serviço comigo, mas porque fecharam as portas, né? Como é que você conseguiu manter a sua consistência, o crescimento nesses 20 anos? Olha, especificamente na pandemia que foi que você citou, eu tive surpresas muito boas, né? Porque naquele momento a gente achou que tudo ia acabar, né? Porque você imagina, no nosso mercado, o que nós temos são os ativos voando. A gente tem o dinheiro circulando, mas fisicamente você não vê de ninguém, Você né? fica com papel na mão Exato, e entrega o dinheiro pro exato. empresário, né? Mas em função dessa dinâmica, da gente conhecer os clientes pessoalmente, entender cada situação, a gente teve uma surpresa muito grata, que a gente teve clientes com dificuldades, mas não teve nenhuma sacanagem. Então não teve Uhum. ninguém que se aproveitou da situação que teve muito isso no mercado. Sim. Muitos com dificuldades, né? Mas aproveitou o ensejo para deixar de fazer alguns pagamentos aí que eu já vi muito acontecer isso. Mas com a gente não teve. Então, acho que, de novo, Thaís, essa questão de como manter a empresa nesse patamar é realmente tendo um trabalho diferenciado com cada cliente. É conhecendo cada um deles, eles entendendo que eles têm um parceiro, eles não têm, na verdade, aí um- uma conta corrente que o dinheiro sai. Pelo contrário, a gente entende necessidades, Parceiro. né? E consegue muitas vezes fazer aquilo que outros não fariam, né? Muitas vezes conceder um crédito que ele não conseguiria em outro lugar. E aí realmente é em cima de uma análise pessoal de fato. Sim. Você tem 20 anos aí com essa empresa, eu tô há 23 anos. E quando você fala, eu vejo, posso testar a mesma coisa. Tem muito a ver com a proximidade com os clientes, com a equipe, né? Você tem que ter a proximidade com a equipe, saber lidar com pessoas, clientes e colaboradores. A rede de contatos também é importante, a parte do conhecimento também é importante. Hoje, acho que se fosse para elencar os principais pontos que levam a crescimento e solidificação de uma empresa seriam esses, né? Exato. Pessoas entre clientes e colaboradores, conhecimento. Tem a parte também da inovação, de estar aberto, porque o meu negócio, quando ele abriu lá atrás, o primeiro negócio que eu tive não é a mesma coisa que é hoje. Vão vindo outras demandas, o cliente vai trazendo novas demandas, o mundo vai mudando, né? E a gente vai se adaptando, que aí entra a parte de conhecimento também. E isso é bastante importante também, porque há 20 anos atrás, quando a gente falava do recebível, era uma duplicata assinada com 3 assinaturas Duplicata. atrás, né? Então vinha uma duplicata que era desse tamanho, outra desse tamanho impressa. Era um negócio maluco, era o motoboy levando, trazendo documento, né? E isso realmente modernizou muito, né? Assinaturas digitais, portais, né? Então isso facilitou muito o Deixou trabalho, até mais seguro também a operação, né? não tenha dúvida. E a gente não perdeu tempo nessa parte. Tudo que ia acontecendo, a gente ia. Até em função do grupo, são muitas empresas, então a experiência de um vai compartilhando com o outro e a gente foi avançando, né? E não para, é um mercado que realmente, assim, está muito, muito modernizado, né? E realmente a gente não pode deixar isso para trás, porque esse mundo eletrônico, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu nem sou muito adepto dele, porque eu não sei mexer, mas a equipe realmente se destaca por ir atrás e realmente modificar essa questão da forma de trabalhar. 2 pontos que o É. Sérgio falou que eu achei bem interessante, né? Primeiro, que quem anda sozinho, biblicamente falando, né, pode até ir mais rápido, mas Mas nem sempre não vai vai mais mais longe. longe, Não, né? O fato de você estar com outras empresas do grupo, né, ao seu lado, você também traz muita inspiração, né, e segurança. Um outro ponto que eu acho que achei bem interessante da fala do Sérgio, um pouco antes da resposta que ele estava falando agora, foi o fato dele começar a estudar tardiamente, vamos dizer assim. A sua formação foi há pouco tempo. exato. E agora você continua, pegou gosto agora, continua se especializando, né? E porque eu conheço o Sérgio já, né? E ele me confidenciou que ele quer trabalhar como conselheiro.
né, a priori do seu próprio negócio, né, e também investidor de outras empresas, né? E que conselho que você daria hoje para empresários, ou Sérgio, que querem sair do operacional? Sabe que o empreendedor, claro, no começo não tem jeito. Você atende telefone, você serve o café, você, né, vai visitar, chuta e cabeceia e defende também, né? É, mas muitas vezes eu vejo empresários já num tamanho médio e ainda ficam naquele operacional. Não saem do operacional para ir para um nível mais estratégico. Que conselho você poderia, você que está fazendo essa migração, né, se capacitando, formando um time de talentos, assim, como é que você, que conselho você daria para os empreendedores que nos ouvem? Bom, primeiro é conhecer aquilo que se faz, né? Se você conhecer aquilo que você faz, você consegue delegar. Então a palavra está aí, delegar, né? E eu diria assim que é muito bacana quando você consegue passar a essência daquilo que você precisa para um colaborador, normalmente mais jovens do que eu, eles têm uma cabeça muito mais aprimorada no sentido de fazer inovações, né? Então, se eu peço para colocar esse copo talvez aqui, né, dessa forma, o copo de repente eles colocam aqui, mas de repente vem numa esteira, vem de uma forma mais fácil, né? Então, essa questão de poder conhecer o negócio, delegar. E tem indicadores também, né? Porque você delegar é uma coisa, agora você tem que ter um indicador que aquilo de fato foi bem feito. Isso a gente tenta fazer, isso é diariamente na Ativa, né? Eu tenho pessoas ali que realmente me ajudam nessa questão do aprimoramento, né? E o objetivo realmente é esse, que num futuro próximo eu possa estar como conselheiro tanto da Ativa, né, junto com a Fabi, e das outras empresas que eu participo também, que são oriundas da Activa também, né? É uma parte que a gente acabou não falando, mas a Activa surgiu em 2005, né? Nós, 20 anos depois, nós temos mais 10 empresas no mesmo segmento, né? Que fazem parte dessas 70 que ramificaram da Activa, entre fundos, factories e securitizadoras, né? Então, como eu tenho, na verdade, um pezinho dentro de cada uma, gostaria muito de participar um pouco mais ativamente delas, de repente num conselho, Tá num né? board ali, você Exato. Então, esse é o sonho. você A vê gente que está em Deus busca. prepara a vida da gente para isso. Muitas vezes a gente não entende lá atrás, tá aquele negócio, passei aquele aperto, aquele sufoco, passei por vários setores, né? Eu tenho hora que eu olho pra minha história, às vezes, mas por que que eu fui trabalhar em bicicletaria? Por que que eu fui fazer Senai? Sabe, cada coisa que eu trabalhei com área de informática. E aí, hoje eu vou numa empresa, por exemplo, aquela bagagem que eu tive no Senai lá, sujando a mão de graxa no torno, fala assim, olha, isso aqui é um torno, CNC, você sabe isso aqui? Sei, eu fiz Senai. Então você vai vendo que Deus vai escrevendo a nossa história. Não tenha Ele vai, dúvida. vai forjando a gente Não nessa tenha história. dúvida. Basta estar atento nos caminhos que ele colocar pra gente e a gente seguir, né? É, ouvir a voz do Senhor que é o Exato. grande desafio, Não né? tenha dúvida. Então, vamos falar sobre isso, sobre missão, voluntariado, sobre essa parte, porque você e a Fabi, além da gestão da Ativa, dos outros negócios, vocês têm um envolvimento constante, né, em projetos sociais, missionários e também ações em pequenas igrejas. Como é que surgiu esse engajamento e por que que isso é tão importante para vocês? Quando eu montei a Activa em 2005, né, eu não conhecia o Senhor e naquele ano eu comecei a buscar, né, a questão da espiritualidade, mas sem saber o que de fato eu queria, até porque eu não conhecia, né? Eu venho de uma família católica, né, não praticante, então assim, né, eu não tinha conhecimento. E eu fui buscar isso, né? Aí eu conheci uma igreja, que eu tô até lá hoje, que inclusive é aqui em Santo André também, né? E a partir do momento que eu entendi o que era, o meu propósito de vida mudou, né? Então, tudo que eu faço, né, seja o que for, né, eu faço buscando honrar a Deus, né? E de que forma eu posso honrar a Deus? Primeiro, sendo correto nas minhas atitudes, nas minhas condutas, né? E, obviamente, a palavra diz muito sobre isso, né? Ajudar o próximo, de repente, fala muito de dízimo, fala de oferta. E assim começou, né? Falando da Fabi, aliás, a Fabi é uma mulher de oração, como eu já disse, né? E eu conheci a Fabi em 2008. Na época ela era minha sócia, né? Nós nem namorávamos, mas depois acabamos nos casando e, e teve um encontro dos propósitos. O nosso propósito é esse, honrar a Deus. E aí Deus vai colocando as coisas no caminho da gente, né? Vão colocando pessoas, vão colocando ministérios, né? A Fabi tem uma prática semanal de ir no monte, ela vai orar, ora pelas empresas, ora pelas famílias, né? E acho que é uma das razões do nosso sucesso, não tenho dúvida. E com isso vai conhecendo pessoas e necessidades. E a gente vai se engajando em cada uma delas de acordo com aquilo que Deus nos permite, né? E
E é muito curioso que Deus não deixa faltar nunca, né? Pelo contrário, parece que ele vai abençoando para que a gente possa realmente abençoar. Sempre que eu vou lá na empresa do Sérgio, fala, cadê a Fabi? Fabi tá orando. É É verdade. assim, o Sérgio emprestando e a Fabi de joelho no chão ali orando. É Exato. muito, é Nós muito. faz muito junto isso, é muito legal. A sinergia que eles têm como casal na empresa, você vê o propósito, a divisão de tarefas, o ambiente, ele é muito legal nesse sentido. A E gente tenta exercer ali na ativa a mordomia. Realmente aquilo, né, não é nosso, né? A gente entende que é Deus que nos colocou ali e como fazer para servir da melhor forma. A gente faz aquilo realmente que Deus coloca no nosso coração e tem sido bênção, né? é muito gratificante quando a gente utiliza esse conhecimento, essa experiência para ajudar outras pessoas através do voluntariado, da missão. Foi assim que eu comecei, né? A primeira vez que eu fui numa ação missionária, numa comunidade, missão urbana, né? Que é uma comunidade aqui do sul, região sul de Zona Sul de São Paulo. Era uma ação que tinham vários profissionais e eu estava numa área onde eu ajudava a fazer currículos para as pessoas da comunidade que precisavam de um currículo bem feito, procurar vaga. A gente tinha um banco de vagas também, que era oferecido por algumas empresas da região. E eu ajudava a fazer o currículo e também ajudava a dar dicas para essas pessoas como se comportar na entrevista, o que falar, Uhum. como se comportar. E aquele dia eu fui embora e falei, adorei fazer isso, porque era uma coisa que eu achava que era muito simples, porque fazer currículo parece muito simples, mas para quem realmente tem a necessidade, quem precisa, que hoje em dia tem gente que paga, né, um valor alto para ter um profissional fazendo isso, e eu pude colaborar, adolescente, procurando o primeiro emprego, pude colaborar, então foi aí que tocou essa vontade de fazer missão, que é isso que você falou, não é nada nosso, né? Tudo de Deus, e a gente vai ajudando os outros até com o conhecimento que a gente tem. E eu até falei pro marido, falei assim, olha, faz sentido para mim usar toda a experiência que eu tenho e conhecimento para ajudar as pessoas. E fez todo sentido E é naquela bom ação. desmistificar isso, porque muitas vezes as pessoas sempre atrelam, né, a questão financeira, meramente É. dizendo, né? E muitas vezes você pode servir com o seu tempo, com o seu talento. Exato. Eu faço bastante isso através das palestras de educação financeira. Busco usar o talento que Deus me deu, a experiência que Ele me deu no mercado financeiro para ajudar as pessoas, né? São mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, olhando pessoas a terem muito resultado e outras fracassarem. Então, essa visão me deu muita experiência, em poder compartilhar, assim, meu irmão, esse caminho aqui não é um caminho bom. Aliás, você comentou que lá atrás você deu o curso na Active que eu te contratei para fazer o trabalho de matemática financeira, mas esse curso do livro você não cobrou nada, Não, né? Isso está gravado em mim e nas pessoas, né? E você viu que realmente mudou vidas ali, né? Uhum. Então, realmente é parte do seu tempo, Sim. da sua experiência que você dedicou ali para as pessoas e tá gravado. Deus não vai Amém. esquecer disso, Né? não tenha dúvida. Ô Sérgio, tem muita gente que acha, né, pensa que responsabilidade social é só para grandes empresas, grandes investidores, fazer filantropia, fazer doações, o que é ótimo também. Aqui na aula a gente coloca muito isso, né, que você tem que ter um propósito, você tem que entender o que é suficiente e se houver ali, né, algum excesso ou algo que talvez possa sobrar na tua vida, nós já direcionamos o que você quer fazer com isso. Né? Você vai doar, você vai investir numa ONG, o que você quer fazer? Vai para algum familiar, alguma coisa assim, né? E nem sempre é o tamanho que importa, né? Mas assim, a constância. Que conselho, Sérgio, que você poderia dar para os empresários que nos assistem aqui, que querem assim se engajar em causas sociais, mas ainda não sabem por onde começar? Poxa, eu quero poder me envolver mais, ou com o meu negócio, ou eu como pessoa, ou com a minha equipe. Como é que a gente começa? Olha, se a gente olhar para o lado da gente, sempre tem alguém com uma necessidade, sempre, né? Então acho que é muito fácil, é só ter o olhar voltado para isso, né? Porque gente com necessidade, e a palavra diz, né? Se ajudar ao pobre, presta a Deus. É É assim que isso diz, mesmo, né? né? Não é isso? Se você Como é que é? Se você dá ao pobre, você empresta a Deus. Exato, Olha que credor maravilhoso. exato, Pelo exato. amor de Deus. Inadimplência zero Não, aí. inadimplência zero e retorno altíssimo. Retornos eternos. Olha só, Exato. hein? Então, assim, é desafiador. É desafiador porque é um mundo que muitas vezes a gente deixa de olhar para o lado, né? Que é a pessoa que está do nosso lado, em função até dessa dinâmica que a gente vive no dia a dia. O tempo parece estar encurtado, a gente acorda de manhã e daqui a pouco já é noite. Mas se prestar atenção, tem gente ali bem do lado que dá para ajudar e é uma boa forma.
Ótimo. forma. Sabe, eu vejo assim, na vida do Sérgio, é algo que a gente faz na vida da gente também. Eu acredito que servir é a maior riqueza que a gente pode acumular. Porque patrimônio, a Bíblia fala, né, que você não deve acumular dinheiro. Tem gente que confunde muito esse é até um ponto importante aqui para a gente poder reforçar, né? A Bíblia não nos proíbe de enriquecer. Pelo contrário, a riqueza muitas vezes ela é vista como uma bênção de Deus e Deus dá a quem Ele quer. A parábola dos talentos fala muito isso. Deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, né? E dá de acordo com as suas capacidades, né? O Senhor tem confiado em várias empresas porque tem visto o seu coração, o seu empenho e a sua capacidade de gerir esse negócio. Por isso que o Senhor tem confiado, né? Mas as pessoas falam assim, pô, mas a Bíblia fala que eu não posso acumular. De fato, se você, assim como eu gosto de assistir séries, por algum momento você zapeando pela internet ali, você assistiu aquela série alguma vez dos acumuladores, né? É absurdo aquele negócio, né? Isso que significa acumular. Acumular dinheiro, acumular o que for, é você ter em excesso ao ponto de você não usar, de você não dar finalidade para aquilo. Então, quando as pessoas falam assim, ó, não acumuleis dinheiro na terra, onde a traça, né, a ferrugem consome, mas acumuleis dinheiro no céu, né, que ali é eterno ali o seu rendimento, justamente é isso. Se você tem recursos financeiros e você usa esse recurso financeiro para empreender num novo negócio, numa startup, ou investir na vida de alguém, né, para que essa pessoa prospere, não necessariamente você tem que destinar o seu recurso só para a igreja em si, mas se você pega um grupo de jovens ali, olha, vou pagar a sua formação. Tem um dado, eu acho que não lembro agora a fonte especificamente, mas uma pessoa com uma formação acadêmica, a remuneração dela é 126% a mais do que uma pessoa sem formação acadêmica. Então, olha que maravilhoso. Você mesmo, Sérgio, falou que você é um improvável. Você é fruto, assim como eu e a Thaís também, de pessoas que olharam pra gente e falaram assim, meu, vou dar uma oportunidade pra esse cara aí, meu. É isso. Vamos crescer junto. Então, olha como isso é investir. E a gente pode usar este dinheiro como um instrumento, como uma ferramenta para glorificar Deus. Não tenha dúvida. Oportunidade. A palavra está aí. Realmente, é gerar oportunidade para quem realmente precisa. Exatamente. E quando a gente fala, você é cristão, a Fabi cristã, vocês utilizam os valores cristãos para administrar um negócio, no dia a dia do negócio. Mas como é que realmente você utiliza esses valores cristãos na tomada de decisões? Na influência dos valores cristãos na tomada de decisões dentro do negócio e fora do negócio também? Olha, Thaís, é até meio contraditório, porque, assim, valores cristãos é aquilo que a gente tem que fazer obedecendo a palavra, né? E a gente faz isso com bastante rigor. Nos negócios, da mesma forma. Mas, de repente, numa concessão de crédito, eu tenho que ser muito criterioso, né? E não me deixar levar por nenhuma emoção nesse sentido, né? Então, aí é a hora de realmente colocar o papel na mesa e entender, né? Isso é legítimo, isso não é, né? Então, assim, os princípios continuam, mas a gente não pode ser bobo, que muitas vezes pessoas confundem, né? Inclusive, assim, se torna até muito perigoso, às vezes, a gente fazer negócio com base nisso. Né? Porque o Rafa, não sei se foi aqui que a gente falou, foi um pouco antes, né? Que 80% da população é cristã, desse número, acho que 20% são evangélicos. E como é que a gente pode estar num país tão corrupto, né? E a corrupção, infelizmente, não está só no governo, está na população também, né? Então, muitos se escondem por trás dessa imagem cristã para poderem fazer coisa errada, né? E aí é pedir proteção divina para Deus e a gente tomar as decisões corretas. O tempo E eu todo. acompanho o Sérgio e a empresa, eu vejo quanto eles são corretos dos negócios. Desde, assim, de emissão de nota, né, Sérgio? De tudo, assim, muito, muito certinho. E é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque você é cristão, você tem que facilitar tudo, você tem... Mas esquece que você mesmo falou que nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Exato. Então, muitas vezes, falar um não para e aí se estende essa conversa para um cliente que quer um crédito, ou para um filho que é mal educado, ou que você sabe que vai dar ruim, porque não é dinheiro o problema daquela empresa. Muitas vezes é gestão. Exato. Faz mais sentido falar assim, ó, olha, eu não vou te emprestar esse dinheiro aqui não, mas, meu, fala com a Thaís lá, contrata a Thaís para ser consultora, ou deixa eu te ajudar aqui na gestão desse negócio, porque dinheiro não é o seu problema. O seu problema é gestão, é falta de visão, é falta de propósito. Exato. Que esse é um tema que a gente
esse foi o tema principal aqui do podcast, que era qual que é a diferença das empresas que são cristãs, consideram os valores cristãos em suas decisões e as não cristãs. E uma das coisas que eu vejo bastante é que a principal é a coerência, né? Então, tem que ter a coerência em todas as suas decisões em relação a pessoas, em relação a tratar clientes, a oferecer a forma correta. Quem nunca contratou um serviço e vê o serviço mal feito, um produto mal feito, aí você fala, gente, essa excelência, essa pessoa não leva valores cristãos, porque um dos valores é a excelência, né? Deus Sim. é perfeito, Deus faz tudo tão bem feito, Exato. por que a gente não vai fazer bem feito? Entregar para o nosso cliente algo bem feito. Então, essa é uma das coisas que a gente levanta aqui. Mas interessante o seu ponto de vista, que fala que valor cristão, sem esquecer a parte prática. Exato. As regras do Técnica, jogo, a né? parte Exato. técnica do jogo. Então, e o valor cristão não é ser bonzinho, é aceitar tudo. Mas sim também trabalhar corretamente, Perfeito. né? De acordo com as E esse regras. correto tem que ser bilateral. A gente faz correto, do outro lado tem que Bilateral. fazer correto com a gente também, né? Então, se a gente vê do lado contrário algo que não seja dessa forma, é o que o Rafa falou. Um não, é certeza que vão ouvir. Exatamente. E é interessante essa questão de lidar com formas de negócios cristãs, porque quando a gente estuda a palavra de fato, você percebe que Jesus, ele entra num rigor muito maior do que propriamente a lei. A lei fala que, olha, não, você não vai adulterar. É isso que a lei fala. Se você ter um ato ali libidinoso, você é um adúltero. Jesus já entra num rigor muito maior que a lei. Se você pensar, Se você já é um olhar, já é adúltero. verdade. Se você olhar torto, Hum. você já é um adúltero. Então, veja bem, o cristianismo, ele aperfeiçoa, ele, como a Thais colocou, deve trazer excelência para o nosso negócio, para a nossa postura, de como tratar um cliente, de como tratar um colaborador, né? Porque Deus, né? Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em um só, né? Em dois, no caso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, tratar o cliente ou tratar um colaborador que é imagem e semelhança de Deus, é nossa responsabilidade, né? Exato. É o que a gente tem que fazer. Com certeza. Exatamente. A gente já está caminhando aqui, então, No final. pro finalzinho. Depois de você contar toda a sua trajetória, o que significa prosperidade para você, além dos resultados financeiros? Eu creio que assim, o resultado financeiro seja uma consequência dos demais sucessos que a gente adquire ao longo da história, né? E para mim, acho que é todos que passaram, né, durante essa trajetória na ativa, que conseguiram, né, mudar de alguma forma de uma situação ruim para uma situação melhor, são sucessos que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. E com isso, o lado financeiro veio também. Mas é isso, pai. Quando você diz que todos que passaram, tanto clientes que transformaram seus negócios com a sua prestação de serviço, quanto os seus colaboradores também. Perfeito, perfeito. Eu acho que de uma certa forma a gente pôde contribuir, né, para diversas histórias se tornarem aí histórias de sucesso, né, tanto para ex-colaboradores, para os atuais e para muitos clientes também. Legal. E Sérgio, pra gente finalizar, você que tem uma história incrível e você se auto-intitulou o improvável, né? Que frase que você deixaria aqui para os nossos empreendedores, pessoas que estão nos assistindo, que nos ouvindo, né? Aqui você daria o seu sucesso, olhando para a sua história hoje, fazendo essa releitura, assim, que frase você fala assim, olha, minha vida, meu sucesso, eu acredito aqui, o que você fez, ou o que tornou você ser este improvável, né? Um homem bem-sucedido como você é hoje. E eu falo bem-sucedido não só financeiramente, né? Eu falo em valores, em caráter. Eu acho muito legal falar com o Sérgio, porque o Sérgio, ele é um amigo. Você bate um papo com o Sérgio, você vai almoçar com o Sérgio, tem muita humildade, muita simplicidade, é muito gostoso você falar com ele, né? Então, assim, é uma pessoa de muito sucesso, de muita influência, mas ele não deixou de ter os valores dele, né? Mas eu quero ouvir de você. Eu tô falando. Ele já respondeu para você. Você meio que respondeu. Mas você, Sérgio, o que você atribui o seu sucesso? Que frase que você daria para nós aí? Você falou uma coisa importante, Rafa. Acho que a gente não pode perder a nossa essência, né? Aquilo que a gente tem como essência, né? Que foram muito boas lá na minha
minha infância, na minha juventude, eu não perco até hoje. Então, questões financeiras, qualquer outra, eu não deixo subir a cabeça. Então, eu quero ser igual a você, igual a qualquer outro, e gosto de me colocar dessa forma. E é muito legal, assim, quando vai um motoboy, por exemplo, entregar um documento na Activa, eu gosto de oferecer uma água, oferecer um café, que eu acho que faz toda a diferença, né? Se tratar, seja quem for, É igual. com igualdade, somos iguais, né? Mas eu atribuo todo esse sucesso, né? E o que eu diria para os outros empreendedores primeiro, ter um bom princípio, ter propósitos corretos, né? E baseados na palavra de Deus. Então, tudo que você fizer, né, que tiver propósito para o reino, tenho certeza que Deus vai te direcionar para aquilo que Ele queira. E tudo Amém. que Ele quer é o sucesso dos seus filhos, seja da forma que for. Exatamente. Muito Com bem. certeza. Sérgio, muito obrigada por compartilhar a sua história, as suas experiências, suas ideias práticas. Com certeza os empreendedores que vão assistir o episódio, com certeza vão se inspirar na sua história, em tudo que você trouxe aqui, na sua história de sucesso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um grande desafio para mim e espero que tenha Ó, Para surtido você que está frutos aí. assistindo aqui, o Sérgio já recebeu vários convites para participar de vários podcasts, ele nunca foi. Então a Nunca gente se mesmo. sente privilegiado em ter ele aqui na bancada com a gente. Então, muito obrigado, Sérgio. Que Deus que continue agradeço, abençoando gente. você, a Fabi também. Um grande abraço para ela. E para você, nossos ouvintes, você que está nos acompanhando até agora, continue conectado conosco aqui no Aloncast. Lembre de seguir a gente no YouTube, no Instagram, mais algum lugar, esposa? A gente tá no Spotify, no TikTok, em vários outros lugares, mas YouTube e Instagram. Então, onde você vê a gente aí, Principalmente. segue a gente. Toda semana, um episódio novo. Vamos trazer aqui empresários que inspiram e compartilham experiências valiosas. Então, se você conhecer também algum empresário com uma história de sucesso, escreve nos comentários. Também escreve no comentário aquilo que mais te chamou a atenção aí nesse episódio. Toda semana a gente vai trazer histórias reais de empresários que prosperam com visão, gestão e propósito. Então, se gostou, vem comigo, segue, compartilha a gente e nos acompanhe para os próximos episódios. É isso aí? Isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.